O barulho era horrível, diz ele. Nós nos escondemos na casa esperando ela passar. O céu inteiro estava escuro. E o estrago que vimos no dia seguinte foi ainda mais terrível. O vento destruiu totalmente muitas das árvores da propriedade de sua família. Muitos de seus cavalos e gado foram asfixiados sem conseguir respirar na poeira. Essa experiência o levou a um chamado, tentar recuperar a terra da Austrália, já que as tempestades de poeira ocorrem em regiões áridas e quentes onde há pouca vegetação para ancorar o solo. Nos anos 1970 e 1980, Andrews começou a se interessar por agricultura sustentável. Ele olhou para as passagens de água e para as plantas crescendo em sua propriedade e tentou evitar fertilizantes e herbicidas. Ele queria tornar a fazenda o mais resiliente ao tempo possível. Todo o terreno, percebeu ele, tem seus próprios contornos, um ponto onde a água se origina e um ponto onde ela flui. Para recuperar um terreno, você começa no ponto mais alto, devagar passa para a corrente de água e então trabalha dali adiante, filtrando a água com a vegetação que houver ali. Essa foi a gênese de sua ideia de agricultura em sequência natural. Este foi o ano mais seco e quente na maior parte da Austrália. Um relatório científico recente mostra como o último verão no país foi caracterizado por ondas de calor continentais e prolongadas, recordes de temperatura, queimadas em toda a Austrália e chuvas torrenciais e inundações no norte de Queensland. As mudanças climáticas e as limpezas de terra levaram a temperaturas e a um clima intensos na Austrália, diz o relatório, e os últimos 4 anos têm sido os mais quentes registrados. Muitas pessoas que não conseguem plantar ou alimentar gado e ovelhas estão abandonando suas fazendas como resultado disso. Pesquisas do Conselho de Conservação Natural da Austrália, NCC, na sigla em inglês, também apontam para o problema do desmatamento, especialmente na região de New South Wales em uma escala jamais vista em mais de 20 anos, diz a executiva-chefe do NCC Kate Smolsky. É por causa dessas condições em declínio, além do desmatamento, que Andrews chama a Austrália de laboratório do mundo quando se trata de adaptação ao clima. A agricultura de sequência natural tem 4 elementos principais. Primeiro, restaurar a fertilidade para melhorar o solo, depois, aumentar a quantidade de água subterrânea. O terceiro é restabelecer a vegetação, incluindo ervas daninhas se necessário, e quarto, entender as necessidades únicas de uma paisagem específica. As ideias de Andrews não são universalmente aceitas. Por décadas, ele foi visto por muitos como um aventureiro. Ele não é um cientista e foi apenas em 2013 que evidências científicas apontaram que a agricultura de sequência natural pode ser eficaz. Alguns críticos questionam se uma gestão melhor da terra e deixar de usar métodos destrutivos de agricultura, como cortar árvores, já bastariam. Outros discordam da sugestão de usar ervas daninhas. Projetos de conservação geralmente promovem a plantação endêmica, com espécies naturais do local, em vez de trabalhar com plantas invasivas, já que acreditasse que elas competem por água. Mas um projeto local piloto de agricultura de sequência natural na Austrália parece estar comprovando as ideias de Andrews sobre a eficácia das ervas daninhas, ao menos em uma escala pequena, por enquanto. O piloto fica em Mulong Creek e é uma rede de fazendas orgânicas que usam e promovem o trabalho de Andrews. A Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas anunciou em 2016 que as fazendas naturais de Mulong Creek são um dos poucos locais do mundo realmente sustentáveis e recomendou o modelo de agricultura de sequência natural. Em Mulong Creek, eu conheci Gary Nair, chefe do Instituto Mulong, uma organização de pesquisa e ensino para agricultura regenerativa e sustentável que promove o trabalho de Andrews. Ele aponta para os mirtilos invasivos que sua equipe cortou. Os arbustos ceifados agora estão concentrados em uma parte da lagoa, ajudando a filtrá-la. Ao me aproximar, ouço o som de água corrente e pássaros pequenos. O Instituto Mulong, que fica em um galpão ao lado de uma lagoa batizada em homenagem a Andrews, ensina métodos de agricultura de sequência natural a fazendeiros, cientistas e universitários. O Instituto também trabalha com várias universidades australianas para monitorar a água ao longo do córrego.
Os cientistas mostraram que a agricultura de sequência natural realmente aumenta a corrente de água, fazendo crescer o lençol freático, explica Nair. Sua equipe agora está trabalhando em um córrego de 43 quilômetros que cruza 20.000 hectares de fazenda para construir uma represa com mais ervas daninhas, assim como uma parede de barragem. As represas são feitas de pedras e as fendas entre as pedras são preenchidas com ervas daninhas de mirtilos para filtrar e diminuir a corrente do rio. Apesar de ter tão pouca chuva, o córrego agora segue de novo e as pastagens que antes eram solo árido corroído pela seca estão se tornando verdes. Isso é porque as ervas daninhas estão funcionando, deixando o solo absorver mais umidade e permitindo o crescimento de plantas nas barreiras da água. O que aprendemos é nunca tirar uma erva daninha até que você saiba qual era seu propósito. Muitas ervas daninhas geralmente significam que há algo errado com a fertilidade da terra. Se você a retira, você precisa substituí-la com outra planta, diz ele. De acordo com Nair, dessa forma plantas nativas da Austrália vão crescer de novo aos poucos. De fato, algumas já estão crescendo ao longo do córrego. Krista Anderson, uma pesquisadora de clima do Fundo Mundial da Natureza no ZEUA, explica que a quantidade de dióxido de carbono passível de ser absorvida por um ecossistema depende de sua localização e administração. Enquanto as florestas têm o maior potencial para armazenar carbono e portanto podem ajudar a mitigar a emissão de poluentes, há também uma série de práticas de agricultura que também podem aumentar o armazenamento de carbono, diz Anderson. Alguns cientistas estão agora se perguntando se até mesmo projetos pequenos como o de Mullown Creek podem funcionar como tanque de carbono para restaurar habitats, caso outros fazendeiros também criem esponjas gigantes de ervas daninhas. Isso é importante porque muitas florestas estão sendo extintas diante da agricultura de massa, e por isso tanques de carbono estão desaparecendo. Partes das regiões de New South Wales e Queensland se tornaram áridas devido ao desmatamento. Mas, tonelada por tonelada, solos e plantas armazenam 2 vezes mais carbono que a atmosfera, então mais, e não menos plantas, são necessárias para absorver nossa produção cada vez maior de carbono pela queima de combustíveis fósseis. A questão é se projetos pequenos como esse serão o suficientes para trazer as fazendas de volta à vida, dadas as taxas enormes de desmatamento e degradação do solo. Nair acredita que há motivos para ser otimista. Você só precisa da vontade de fazê-lo, diz ele. O que nos orgulhamos é de dar esperança aos jovens com a agricultura de sequência natural, esperança que você ainda pode viver na terra se administrar melhor água e plantas. Enquanto os líderes do mundo debatem se, quando e como as emissões de carbono devem ser cortadas, uma farmácia sustentável em Mullown Creek na Austrália está mostrando como ervas daninhas Lovetech podem ajudar a armazenar carbono e fazer um rio correr de novo. É uma pequena mas significativa solução para um problema global sério.